Oi de novo! Bom, eu falei, né, que eu não ia apanhar da dona internet hoje, mas quem disse, agora eu não apanhei da internet, eu apanhei foi do computador mesmo, né? Mas o bom é que a gente é casado com um TI, e aí ele veio aqui, ele dá uns esporros na gente, mas tá tudo bem. Bom, a ideia hoje é conversar com a Ariane, que é esse ser humano lindo que está aqui, né? Sobre consciência fonológica. Para que a gente precisa falar sobre a consciência fonológica? Pode ser um assunto que um monte de gente já ouviu falar e tem bastante gente que ainda não ouviu falar. Não é um assunto que a gente converse tanto. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho. A Ari, ela tem mestrado em ensino, né, Ari? Isso. Aí, o final, né, é teu TCC? Não foi teu TCC, né? Que foi sobre? A dissertação. Isso, a sua dissertação foi falando sobre a consciência fonológica, tem várias dicas, né, de como trabalhar com as crianças e tal. Aí a gente vai tirar um pouquinho sobre por que a gente precisa trabalhar a consciência fonológica na alfabetização das crianças, né, e também para trabalhar com crianças que têm transtorno de aprendizagem. O que a consciência fonológica favorece a gente nesse sentido. Bom, agora eu vou deixar a Ari falar sobre a dissertação dela e como é que, da onde foi que saiu a ideia, né, para colocar esse assunto. Sim, senhora. Boa noite, Karen, boa noite para todo mundo. Eu acho que quem me segue, assim, olha na minha cara e já vê, assim, ó, consciência fonológica, né? Porque tudo que é live, que é curso, que é coisa de consciência fonológica, estou lá. Já fazem 2 anos, né, que eu defendi, fez agora em junho 2 anos da minha defesa. E, na verdade, eu falo que é uma coisa muito interessante a consciência fonológica para mim, porque enquanto professora, pedagoga, eu não conhecia a consciência fonológica, tá? Não tive na minha formação inicial de graduação, não tive na especialização de psico, eu tive uma pincelada, uma disciplina, mas nada muito afinco, nada prático. Porém, quando eu fui para a atuação, para a parte de psicopedagogia, eu comecei a sentir que faltava alguma coisa. A criançada chegava para ser alfabetizada e faltava um negócio, assim, e eu não sabia o que era, né? Foi então que eu quis estudar, e aí quando eu fiz o projeto do mestrado, a gente vai bem sem norte, assim, né? A gente quer estudar tudo, a gente acha que a gente vai estudar tudo. E eu queria estudar tudo que a criança precisa saber para ser alfabetizada. Que, traduzindo na linguagem, né, correta, no termo científico, são as habilidades preditoras da aquisição da leitura e da escrita. E aí, muda muita coisa. E aí ela me trouxe a proposta da consciência fonológica. E eu descobri, por meio das minhas pesquisas de consciência fonológica, que era isso que faltava naquelas crianças que chegavam para mim sem base para serem alfabetizadas, né? E aí, quando eu escrevi sobre, pesquisei sobre, entrevistei professores sobre, continuamos vendo que os professores saem formados da graduação sem saber o que faz. Dono do fala assim, depois que você defender, você nunca mais vai querer falar sobre o assunto. Eu adoro, eu gosto. E eu acho que é mais do que uma questão de gostar. É porque você vê que falta isso nas crianças. E os professores vivem batendo a cabeça, querendo alfabetizar as crianças, mas não fazem a parte que é a mais importante. A mesma coisa que Peraí, seu áudio deu uma mudadinha aqui. Aí, acho que voltou. Eu vi que tá meio lento. Aí, voltou. Quando a gente fala sobre a consciência fonológica, porque eu não vi na graduação também. Aí, na psico foi alguma coisa que daí eu comecei a ouvir falar sobre. Mas ainda era algo novo. E esse algo novo era a chavinha que faltava.
né? Aí o que significa isso? Aí a gente trabalhava muito na questão do princípio alfabético e com as famílias silábicas. E isso acabava ficando um tanto quanto mecânico para a criança. E aí, quando a gente vai e coloca a consciência fonológica, que ela precisa compreender, fazer a relação do som, que cada letrinha ela tem um som, e aí esses sons é que eles se unem, isso faz todo sentido. Isso faz uma diferença muito grande. E até se a gente for fazer com crianças maiores e falar para eles uma palavra, mas só o som da palavra, ele não vai saber me responder. Porque isso não foi trabalhado com ele como habilidade preditora, ele não reconhece isso. Aí a Ariane me apresentou o Jaime Zorzi. Eu não conhecia o Jaime Zorzi, acho que foi com ele que eu comecei a olhar a fono, porque eu não fazia assim a relação. Aí com o Jaime Zorzi e o material dele, eu falei, cara, tem tudo a ver, mas tem tudo a ver. E aí eu fui atrás, né? Aí as letras falam. As letras falam eu indico para todas as mães que tem criança que tá no período de alfabetização, porque a criança vai aprender cantando. E aí depois ela vai cantando e vai fazendo a relação, né? Das letrinhas e dos sons. E isso é muito legal. Aí hoje eu aprendi muito na questão da fonoeducacional. Que aí eu comecei a seguir um monte de gente, né? Até a menina que eu vou conversar amanhã é a Bianca, que é do Lida, que quem me apresentou o Lida também foi você. E aí a gente vai indo, né? Uma coisa vai puxando a outra. E para entender como é que acontece esse processo de aquisição da leitura e, por consequência, o processo da escrita, né? Que são duas coisas complexas, mas que se unem, porque é necessário ter essa união. E pra mãe, assim, Ari, de criança que tá ali na idade dos seus 3, 4 anos, o que a gente consegue fazer com uma criança nessa idade? Que é ali, né? É a habilidade preditora, a educação infantil mesmo. Eu falo que, você falando do Zorzi, do pessoal da Lida, Simone Capellini, Bianca, quantas pessoas maravilhosas nós temos envolvidas, né, nesses projetos. E eu falo que a gente atinge uma idade que os nossos ídolos, né, quando a gente é adolescente, a gente gosta de banda, a gente gosta de ator, a gente vai em show, a gente quer tirar foto com os artistas. Hoje nós vivemos no patamar que a gente quer o pessoal que escreveu a nossa referência. E os últimos congressos que eu fui, era eu correndo atrás dos Zorzi para tirar foto, da Capellini, da Ciasca, porque são pessoas que nos trouxeram referências e que nos mostraram... Gente, estou com o braço encolhido, porque aqui no Paraná está muito... Aqui também tá. Misericórdia. Se no Mato Grosso tá frio, você imagina no Paraná. Não, aí hoje bateu o 0, né, amiga? Aqui a gente chegou no 8, mas aí vocês foram pro 0, rapaz. Nossa, tá muito frio, muito frio. Então assim, eu falo que daí hoje a gente vive atrás dessas pessoas, porque são pessoas que nos mostram, além de referências, que isso funciona, entendeu? Isso existe. Porque a maioria das coisas que eu ouvia, tanto de mães, ouço ainda, né, quanto de profissionais, tá, na teoria é assim, mas e na prática? Né? Então, assim, vamos pensar na prática, no que a Karen perguntou das mães que têm crianças menores. Eu falo que quando a gente fala de educação infantil e consciência fonológica, a gente tem que pensar que tudo aquilo que a gente quer que a criança faça depois, de uma maneira mais sistemática, envolvendo a leitura e a escrita, nós temos que estimulá-la a fazer isso oralmente, falando, né? Então, quando eu falo para a criança assim, olha, escuta só, mamãe, abelha, avião, o que começa igual? Né? A gente vai lá cantar uma musiquinha com a criança da galinha pintadinha, quem que tem hoje? Show da Luna, Mundo assistir Bita. alguma coisa. Mundo Bita, nossa, Mundo Bita. E aí a gente fica lá, olha o que aconteceu. Aquilo lá termina igual o outro. Uma coisa simples, de dia a dia. A gente precisa que quando a criança é menor, nessa idade de educação infantil, ela seja capaz de identificar som igual e som diferente. Tanto no começo quanto no final. A rima, né, que é o som do final, para as crianças pequenininhas, elas têm essa sensibilidade. A gente precisa estimular para elas desenvolverem. Então, gente, galinha pintadinha, a rainha da rima.
Galinha Pintadinha tem rima em tudo. O galo carijó tava de paletó. Olha, filho, garijó, paletó. Termina igual, né? Então, assim, é isso, a gente não tá pedindo pra vocês pegarem, sentar a criança, ela não precisa saber como é que termina o carijó, se é com a letra O, se tem acento, se não tem, se é paroxítono, se é oxítono. Não, a criança precisa dessa sensibilidade. Isso tudo vem depois. Só que se a criança não for capaz de fazer isso oralmente, a criança não vai ser capaz de depois de fazer na escrita. Depois vai ser capaz de fazer na leitura, entendeu? E aí é onde, né, Karen, essas crianças chegam pra nós, porque daí assim... Teve dificuldade, leva para psicopedagoga, leva para fono. Aí a gente faz o quê? A gente vai trabalhar musiquinha, a gente vai contar historinha, a gente vai trabalhar joguinho. Aí a mãe fala assim, não, se eu tô levando lá pra brincar? Não, se eu tô levando lá pra brincar, é porque faltou isso enquanto menor, né? Sim. Porque é isso que desenvolve a habilidade preditora. E eu falo, a gente fica tão apegado na educação infantil, no negócio do caderno bonito, a atividade bonita, e a gente esquece disso, né? Eu adoro caderno bonito, eu acho que a gente tem que trabalhar o caderno também, mas a prioridade é essa manipulação oral das coisas. A criança tem que ser capaz de fazer isso. É que tudo começa no som, né? Tudo isso vai começar no som, aí ela vai começando a fazer essa compreensão, e a partir do momento que ela faz a compreensão, ela consegue manipular. Aí ela vai conseguir encontrar rimas com o nome dela, com o nome da mãe. A Ju, quando ela era pequenininha, a gente brincava com ela, né? Juliana rima com o quê? Aí ela ficava muito brava, porque a Juliana rimava com banana. Aí ela ficava muito brava, né? Tipo, Juliana, banana. Hoje a gente nem brinca mais tanto com ela assim, mas era algo que a gente fazia bastante. Hoje, pros pais aqui que em casa chegam... minha, a gente fala bastante. Bia, cara, Dida, ela já fala bacia, né? Porque termina com som igual. E a criança não precisa saber o conceito, não precisa saber que isso é rima. Aí ela tem que ter a sensibilidade auditiva para isso, né? Exatamente, isso ele é treinado, porque é um treino que a gente faz. Quando a gente vai estimulando essa criança, isso não precisa ficar só na escola. Porque o pai pode fazer isso em casa e é uma brincadeira super legal. O Pedro, quando a gente tava nessa fase com a Ju, né? O Pedro, ele sempre brincava bastante, tipo, o que termina igual o meu nome? Porque ele ainda era pequeno, né? O que termina igual o meu nome? Ele vai lá, Pedro. O que termina com o dro? Aí ele ia pensando, mas dragão começa igual. Mas ele não falava dragão, né? Ele falava dragão, que ele super torcia a língua. Aí vai isso, começa. E que mais que começa? E aí a gente ia, aí tanto com a rima quanto a literação, e aí vai fazendo essa manipulação e é muito bacana. Mas isso, óbvio, que tem toda uma parte que tem uma sequência, não tem como a gente pular uma fase, não dá pra pular fase. A gente sempre precisa respeitar, né, a fase que a criança tá, pra ela poder realmente aprender aquilo que a gente tá ensinando. Quando chega a criança pra gente... Agora, no período da pandemia, apareceu muita criança no começo do ano que, assim, gente, faltou algo no ano passado. E a gente sabia que ia faltar mesmo. E tá tudo bem ter faltado. Porque era melhor ficar em casa do que ir pra escola. Né? Acho que todo mundo concorda com isso. Mas aí agora a gente precisa correr atrás desse prejuízo. E eu tô Mas eu falo assim, né, Karen? Uma coisa que você falou que é muito importante, a questão da pandemia, é a gente lembrar... E a gente ter a consciência de que as crianças também estão chegando com um certo atraso de linguagem. Então. Porque essas crianças, entre 2 e 3 anos, às vezes a criança que ainda não tinha desenvolvido a linguagem corretamente, ainda não estava usando essa linguagem de forma funcional, essa criança, ela vai chegar sem a linguagem fluente. E aí dificulta realmente. Então eu falo, fica aí um certo alerta para as mamães que estiverem assistindo, que é assim, foi pandemia, foi difícil, né? Porém, hoje estamos sendo vacinados, caminhando para uma estabilização, né? Se Deus quiser, até o final do ano todo mundo vacinado, em casos menores, mas levar essa criança para estimulação. Então, não é porque assim, não, mas é porque ele está atrasado por causa da pandemia, mas daqui a pouco ele fala. Tá, mas aí daqui a pouco ele vai falar e vai ficar uma lacuna, vai ficar um buraco. Então, leva para fono, leva para estimulação, porque precisa. Não é que a culpa é da pandemia, então tudo vai se resolver. Precisa disso urgente.
Precisa porque faz falta depois. E assim, e é muita falta. Na educação infantil, quando eu trabalhava com os menores, gente, era tanta musiquinha, mas tanta musiquinha, e é a musiquinha, é a coreografia. E na coreografia a gente também acaba trabalhando a questão do ponto articulatório. Você enche bochecha, você solta bochecha. E aí você vai mostrando e fazendo careta. O fazer careta na musiquinha, aquilo ali é exercício. Não é, tipo, a gente tá fazendo careta porque é bonitinho, porque é exercício. E a criança acaba aprendendo com aquela brincadeira. E quando você aprende brincando, você aprende de uma forma prazerosa. E é por isso que o psicopedagogo trabalha, né, minha gente? É exatamente esse o nosso ponto. E assim, a gente consegue criar na criança vários mecanismos, né, para fazer a associação realmente de questões fonológicas. Então, por exemplo, caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da... Aí você não fala, você faz o som. A criança consegue. Então, por exemplo, hoje, quando a gente está trabalhando a consciência fonológica em si, e a criança tem dúvida, por exemplo, B e P, F e V. Aí o que a gente faz? A criança olha lá e fala, Aí você faz. Aí a criança, bã, é bã. Porque a criança cria essa associação. Sim. Então, toda essa careta, essa coisa que na gravação, se alguém for ver, né, eu travar, vai ficar bem feio na minha cara fazendo isso. Mas a criança precisa disso, né? Precisa desse trabalho todo, dessa interação para a criança fazer as associações, estar coisas de dia a dia dela, para que ela consiga entender onde é que está o som igual, som diferente, para depois ela conseguir fazer com que o processo de alfabetização aconteça de uma forma natural, né? Porque, assim, eu falo sempre, a gente fala tanto das crianças terem prazer pela leitura, mas os processos de aprender a ler são tão sofridos que como é que essa criança vai querer gostar de ler, né? Então a gente tem que proporcionar esses prazeres de que seja um processo mais tranquilo, mais natural, só que isso começa desde muito pequeno. Não dá para começar no primeiro ano, tem que começar na educação infantil. Não, tem que começar na educação infantil. A alfabetização, ela começa na educação infantil, né? A gente vai estar ali no primeiro, segundo ano consolidando ela. Mas ela não começa ali, ela começa na educação infantil. Eu tô trabalhando com um menino que a gente tá lendo um livro. Ele não lê, ele não gosta de pegar e ler, ele mesmo ler. Aí a gente falei, não, vem cá, vamos fazer junto. Aí a gente começou eu lendo uma página e ele lia a outra. Aí na outra semana eu leio 2, você lê 2. E assim a gente foi trocando e ele foi gostando da história. Chegou no final, assim, mais pro final, eu li um capítulo e ele leu o outro capítulo. A hora que ele viu que ele leu o capítulo sozinho, ele falou, tia, eu consegui! Eu falei, muito bom. Que legal. Isso aí, só que aí quando a gente chegou no final do livro, o livro tinha parte 2. Aí ele, o que acontece agora? Falei, agora a gente vai ter que ler o outro. Então a gente vai ter que comprar o outro pra gente poder ler o outro. E aí é isso já que a gente fez, né? A gente já pediu o outro pra ele saber o final. Mas o interesse foi muito grande. E sempre assim, a queixa ele odeia livros. Ele odeia livro, ele odeia ter que ler. Mas é porque não foi colocado algo como prazeroso. Não é algo legal. Não é aquilo que é uma história muito bacana. Olha e fala, um livro. Mas é justamente porque o processo de ensinar foi dolorido. Foi difícil. Mas, gente, é chato. É ruim, pro adulto é chato. Agora imagina pra criança. Pra criança, ela é assim, é algo muito pior. E até pra uma criança que tá ali nos seus 8, 9 anos, ele precisa do lúdico. Ele ainda precisa do lúdico. E é muito importante trabalhar toda essa parte lúdica. A consciência fonológica, ela trabalha muito com coisa lúdica. A gente trabalha muito com imagens que se relacionam, que tem o mesmo som, ou que começa igual, que termina igual. E aí a criança vai fazendo a relação. E tá tudo bem, porque a hora que o nosso objetivo é que ela entenda aquele som. E que ela entenda também as sílabas, que ela consiga fazer o som correto da letra. E aí tá tudo certo. Quando a gente vai realmente colocar na aprendizagem ali no sistemático, a gente já venceu uma grande parte. E aí, assim... porque assim, a consciência fonológica, ela tem lá os seus componentes, né? Então vamos pensar... quando a gente fala de consciência fonológica, as pessoas pensam apenas na associação grafema-fonema. É o som que a letra faz. Ela é apenas uma parte, né? E ela é a última parte a se desenvolver. A última.
Então, essa sim, ela começa a aparecer quando o processo de alfabetização ele já está ficando um pouco mais formal, um pouco mais sistemático. Antes disso, a criança tem que dominar todo o restante. Então, a criança ela tem que ser capaz de dominar a rima, que é o som final, a literação, que é o som inicial igual, a consciência silábica, e a consciência silábica tem um monte de coisa. Tem tanto a identificação quanto a manipulação. Ela tem que saber que se eu falo pato, se eu juntar a forma pato, nós trabalhamos tanto com quebra-cabeças visuais com a criança, para a criança entender que a imagem separa e a imagem junta, né? Que nós chamamos de análise e síntese. Porém, pouco trabalhamos isso na parte auditiva. E a criança precisa disso. A criança precisa entender que eu tenho lá uma palavra, essa palavra pode ser igual a outra, essa palavra pode ser diferente, que a palavra é o nome de alguma coisa, e que essa palavra tem uma partezinha que é a sílaba, essa partezinha que é a sílaba tem uma coisa que é a letrinha, e essa letrinha tem um som. Por que isso? Porque depois que a criança vai escrever, aí ela vai escrevendo tudo junto, ela não consegue separar, ela não consegue saber o que é o nome de quê, porque isso não faz sentido. E é por isso que é tão dolorido, porque é a mesma coisa, e aí eu sempre repito esses exemplos. Uma vez sempre gostei de outros idiomas, sempre fiz inglês, sempre gostei de inglês, e uma vez inventei de aprender outro idioma. E fui tentar alemão, minha cara, né? E aí cheguei na aula de alemão, e o professor falando, e eu olhando, eu falei, porra, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu não entendia nada, e eu não conseguia prestar atenção, porque a aula era em alemão. Então isso não tinha sentido para mim. E aí eu não presto atenção, aí eu fico cansada, aí eu não paro no meu lugar, aí acabou com tudo. Então, assim, isso acontece com as nossas crianças quando elas estão lá vendo A, B, C, D, tá, mas o que é A na minha vida? O que é B na minha vida? O que é... Então, assim, sem sentido, nem nós adultos prestamos atenção. Não, nem nós. Nenhum, de jeito nenhum. E aí, quando a gente coloca uma criança, um disléxico, por exemplo, que é mais difícil ainda para isso fazer sentido, é claro que ele vai levantar da carteira e ele vai ficar futricando com os coleguinhas. Ele vai ficar brincando, ele vai ficar conversando, porque aquilo ali para ele não faz sentido. Então, assim, isso que você colocou agora tem que fazer sentido. E tem que fazer sentido para todas as crianças. Porque todo mundo é capaz de aprender. Mas acontece que a gente aprende de formas diferentes, né? Porque é algo muito singular essa questão da aprendizagem. A gente aprendeu que era tudo quadradinho, bonitinho, ali na educação formal, nuquinha atrás de nuquinha, e é assim que acontece, mas a gente não é igual. Ninguém é igual, então o processo de aprendizagem é diferente. E assim, já deu o tempo, e eu falo, ainda mais depois de uma pandemia dessa, já deu o tempo da educação quebrar esses paradigmas de que todo mundo aprende igual, de que todo mundo aprende do mesmo jeito, se não é transtorno, se não é distúrbio, se não é uma criança neurotípica. Existe, sim, mas também existem pessoas com potenciais diferentes. Exatamente. Existem pessoas que têm habilidades artísticas, existem pessoas que são mais focadas e ficam aqui sentadinhas assistindo a aula 4 horas sem parar, e existe aquela que é ativa, que a aula tem que ser interativa, senão ela não dá conta. E isso não é apontamento para algum transtorno, alguma coisa. Só que precisa se pensar e também precisa se quebrar esse paradigma de que educação infantil não pode ter treino, né? Porque não pode ter treino, porque treino... Não, precisa ter treino. Precisa ter treino oral, precisa ter treino de psicomotricidade, de traçado, precisa ter treino. O treino tem que ter sentido, não é eu ficar lá repetindo um monte de coisa para a criança. Mas precisa, porque consciência fonológica é treino. E se você não treinar na educação infantil, você vai pagar para um profissional treinar depois. A fono ou a psicopedagoga vai ter que treinar depois. Exatamente. E criança com transtorno de aprendizagem, eles não tem um em cada esquina. Não tem. Não. É difícil você conseguir falar, não, é sim sobre isso daqui. A criança disléxica, ela vai finalizar mesmo, que ela vai ter um laudo, quando ela terminar o 3º ano e ela já tiver 9 anos. Então, isso não acontece antes. E aí, imagina isso sem nenhuma intervenção.
Imagina isso sem nenhuma orientação, sem nenhum treino. Essa criança termina analfabeta. Termina, e aí vira analfabeto funcional, entendeu? Porque daí ela vai aprender ali alguma coisa, porque ela foi muito forçada aquilo, e acaba virando analfabeto funcional. Exatamente. Eu tava... Exatamente. Então, assim, pode falar. Não, é a questão do analfabetismo funcional, que a nomeação automática rápida, ela atua muito em cima disso. Sobre a questão do analfabeto funcional, que ele potencializa o acesso ao léxico, que daí aumenta a velocidade da leitura e aí a criatura começa a compreender o que ele tá lendo. Falei, gente, olha que legal. E aí eu tava, fuçando quando eu me apaixonei pela nomeação automática rápida. Aí eu fui atrás de artigos e tal. E aí tem um artigo que fala justamente sobre isso, sobre adultos analfabetos funcionais que nunca foram, diagnosticados com nada, mas que apresentam, assim, uma dificuldade muito grande. E aí, fazendo as intervenções e o resultado, assim, o antes e o depois. Gente, é muito visível. É muito visível. E aí, essas crianças, que, assim, esses adultos que eu tô falando, eles já foram crianças. Então, em muitos deles, foi lacuna em cima de lacuna que chegou até lá. Porque, assim, é o processo natural, a gente vai crescer. Então, a gente vai ficar adulto. Então, o que ficou lá atrás, a gente vai carregar. Então, é necessário que a gente tome muito cuidado com isso para não deixar as coisas para depois. Porque, às vezes, o depois pode ser tarde. E, assim, é importante a gente explicar também, Karen, sobre essa questão do processo de avaliação ser um processo que precisa de uma intervenção. Porque quando nós fazemos uma avaliação, a gente só levanta a hipótese, mas a gente só vai conseguir confirmar essa hipótese a partir de uma intervenção por um período de tempo para mensurar a evolução dessa criança. Então, pensando aí realmente na consciência fonológica, eu acho que nos 6 anos que eu atendo enquanto psicopedagoga, eu não me lembro de algum dia ter atendido, avaliado uma criança com atraso no processo, mas com a consciência fonológica boa. Antes do mestrado, eu acho que eu não tinha parado para pensar sobre tudo isso. Mas a minha dissertação me fez lembrar, nossa, todas as crianças que eu atendi, que eu avaliei, com o processo de alfabetização atrasado, não dominava a avaliação de consciência fonológica. Então, isso mostra que essa criança precisava de uma intervenção. E muitas vezes, principalmente depois que eu aprendi mais sobre ela, recebi a criança, hoje mesmo, primeira sessão com uma, avaliei. Consciência fonológica não domina os níveis para a idade dela. Ok, mãe, parou, vamos para a intervenção. Ah, mas será que vamos intervir? Porque essa criança ela pode só precisar de um treinamento. Pode não ser TDAH, pode não ser dislexia, pode não ser DEPAC, pode só precisar de uma intervenção. Mas também pode ser. Mas eu preciso intervir, ajudar essa criança e ver se essa criança vai evoluir. Evoluiu? Era isso aqui. Não evoluiu? Não aconteceu nada de ruim. Ela passou por uma intervenção, prejudicada não foi. Exato. Então, a gente precisa também ter essa clareza de que a intervenção, ela ajuda tanto no processo de avaliação, quanto na evolução da criança propriamente dita. E a consciência fonológica, se ela não foi treinada na educação infantil, ela vai precisar de um treino depois, antes de se pensar em um transtorno, um distúrbio e tudo mais. Porque senão, a gente segue aumentando o número de diagnósticos sem validade realmente, que é o risco que corremos imenso depois de, aí, no mínimo, 1 ano e meio de pandemia. De todas virem assim e todos terem características de crianças neurotípicas. Exatamente. E tá vindo, né? E tá vindo muita criança que tem característica. Tá, mas a gente vai ter que avaliar primeiro. Então, vamos verificar primeiro, para depois a gente pensar a hora que vamos trabalhando aos poucos. Porque as coisas também não acontecem assim de uma hora para outra. Não. Claro, a criança, ela consegue, ela tem uma compreensão muito bacana, mas é um processo. E esse processo, ele precisa ser passado, a gente precisa ter paciência para entender. Ah, tá, mas e aí? A criança não conseguiu, você fez a intervenção e a criança não conseguiu. Ok, agora a gente vai partir para uma avaliação, considerando que a gente já interferiu. Então, agora a gente passa para um outro passo. Isso eu sempre explico para as mães quando chega, né? Tipo, tem muita mãe que chega super afobada, tipo, gente, quero resposta. Eu falo, calma, porque a gente tem que interferir primeiro, porque a gente não tem como desconsiderar que a criança
ficou 1 ano fora da escola. Não consigo fazer isso. Por mais que tava tendo aula online. Aula online para uma criança pequena, gente. Não sei nem o que dizer. Não sei nem o que E falar. assim, precisamos lembrar que, por exemplo, o DSM ele pede aí um período de 6 meses de intervenção para a confirmação de diagnóstico ou não. Né? Então, eu sempre falo para as mães assim, é claro que se eu estou ali no meu primeiro mês de intervenção e eu já suspeito de algo, ou eu já acho que necessito de uma outra intervenção, é claro que eu não vou esperar acabar os 6 meses para eu encaminhar, para tudo mais. Sim. Porém, quando o negócio está dando certo, quando está funcionando, não quer dizer que essa criança vai sair em 1 mês de intervenção em consciência fonológica lendo da sua sala. Porque quanto mais tarde essa criança chega, mais difícil é de reabilitar essa função dela. Quando a gente pensa em questões de neuroplasticidade cerebral, quanto antes tivermos essa intervenção, mais capacidade de criar essas conexões neurais a criança tem. E aí, quando que as funções executivas vão ficando mais estabelecidas nessas crianças? Entre 6 e 7 anos de idade. E aí, às vezes, só com 6, 7 anos de idade ela chega. Mas aí tudo já está estabelecendo e vai ficando um pouco mais lento. Exatamente. Então, a educação infantil é o que há. É o que há para estimular, é o que há para avaliar. Tem que avaliar na educação infantil, sim. Tem que treinar na educação infantil, sim. E tem que intervir. Principalmente em consciência fonológica, pensando aí na parte de leitura e de escrita. E eles aprendem muito, né? E a criança, quando ela não tem, assim, nenhuma dificuldade, ela aprende muito rápido. E, assim, é um processo que fica um processo muito legal. E todo mundo fica super satisfeito, né? Com a evolução da criança. E aí fica, nossa, tá indo super bem e tal. Mas aí quando você encontra um que não tá indo muito bem, o professor tem que estar com aquele olhar treinado. Tem que treinar o olhar. Tem que enxergar. E enxergar que precisa de um auxílio, né? E que não é um laudo. Porque eu falo assim, ser professor de aluno bom, até quem não é formado é. Então, ser professor de aluno com dificuldade aí que você mostra se você realmente é professor. Porque professor de aluno bom, gente, eu falo, professor de aluno que tem estímulo em casa, que tem estrutura, que é incentivado desde pequeno, que faz leitura, que começou a ler quando você... Nem precisa de professor. Não precisa. Nem precisa. Não precisa. Tá? Então, assim, se esse seu aluno tá bem, você não faz mais que a sua obrigação, porque ele já vem pronto. Agora, aquele um que tá sem a base, que veio sem habilidade de pré-requisito, que tem dificuldade de concentração, que não tem muitas pessoas em casa para ajudar, às vezes são pessoas que não têm estrutura, não têm uma orientação, aí você faz o seu papel. Porque se você não faz aí você realmente não tá fazendo o seu papel de professor. Você pode não dar conta de tudo sozinho, porque é uma parceria, mas aí é que você tem que intervir. Não dá para querer medir todo mundo pelo nível mais alto, aí é muito fácil. Tem que tentar trazer o que está aqui embaixo, não perto desse, mas pelo menos fazer com que ele cresça. E assim, ele tem o seu ritmo, ele tem o seu tempo, ele tem as suas habilidades, e a gente precisa potencializar essas habilidades. Mas o que a gente vê? A gente vê o contrário. A gente vê que as pessoas, muitos professores, gente, de verdade, é muita gente que vai e potencializa o que a criança tem de pior. Então, assim, você não fica quieto, você não fica sentado, porque você não consegue, você não faz. Cada vez que ele ouve isso, ele vai se ficando ali, cada vez mais. E aí chega uma criança e fala assim, eu não consigo, eu não sei. E aí, pra gente quebrar essa barreira do eu não consigo, eu não sei, também é um processo, porque é um baita de um trabalho. Pra gente quebrar esse do, cara, você consegue sim, vamos lá, vamos junto, eu tô com você, vamos. Aí faz uma intervenção pra quebrar essa barreira, que foram pessoas ao longo de anos que foi ali construindo essa barreira nessa criança, e aí a gente tem que quebrar pra potencializar o que ele tem de melhor. Só que tudo isso, gente, não acontece, a criança vem pra gente e fica paradinha com a gente. Não fica. Porque não fica. A criança tá com a gente e ela tá na escola. E a escola tá lá, ó, rolando atividade, é prova. Escola que trabalha no sistema bimestral, são 2 provas por bimestre. E ali, ó, acaba uma e chega outra, acaba uma e chega outra. É conteúdo que não acaba mais. E aquela criança ainda não entendeu o processo da leitura.
Ela não conseguiu automatizar ainda. Para ela não é simples. Então a gente precisa olhar para este ser humano e ter empatia por ele. A gente fala tanto para criança, tem que ter empatia com o adulto, tem que ter empatia com o coleguinha, tem que ter empatia. Mas o adulto não tem empatia com a criança. Não tem, ele desqualifica. E ele desqualifica de uma forma muito dura. Às vezes, num olhar julgador de um professor, aquilo ali pra criança já é o suficiente. Porque em casa ele pode não ter, né, um ambiente muito favorável. E aí chega naquela pessoa, porque ele tá ocupando uma posição de mestre. E aí ele trata dessa forma. Aquela criança quebra. E essa quebra depois é muito difícil de consertar. Hoje a gente tem a consciência de que a gente consegue consertar. Dá trabalho, mas a gente conserta. Mas e as gerações anteriores, gente? Que ficou lá atrás? Um monte de gente quebrada. E aí a gente lida com essas pessoas hoje. E a gente precisa parar e pensar, porque a gente já errou. A educação já errou muito, muito. E a gente não pode mais continuar com esse erro. A gente precisa consertar. Nossa, a psicopedagogia me abriu assim... É porque eu já era meio chata quando as pessoas falavam de criança que não aprendia matemática. Fulano aprende matemática, fulano é burro. Falei, é burro na tua matéria, porque na minha matéria ele destrói, que era matéria de história. Então, assim, e a habilidade dessa criança? O que eu tô fazendo com ela? Eu preciso valorizar. Você sabe que eu tive, você falando sobre essas quebras, sobre essa questão da criança ter a escola, me fez lembrar de duas coisas, assim, que pra mim são muito fortes, sabe? Eu lembro que eu trabalhei com uma criança no particular muito tempo, hoje não está mais comigo, mas um menino muito difícil. Uma família com uma estabilidade financeira muito boa, uma criança que não tinha nenhuma falta de nada material, porém com comportamentos dificílimos, uma criança de interação, socialização muito difícil. E a gente via que era um pouco assim, carência de atenção, carência de partilha de momentos simples do dia a dia, né? E é claro que tinha dia que eu tinha vontade de sair correndo, porque tinha dia que era muito difícil. Porém, uma vez, uma pessoa falou para mim assim, nossa, não sei como é que você aguentou atender tanto tempo fulano, porque Deus me livre, eu não suporto nem ver. É uma criança que hoje deve estar no 5º ano, eu acho. Então ele era menor, né? Bem pequeno. E eu me lembro que eu falei assim, sabe, eu tinha dias que eu tinha vontade de sair correndo. Tinha dia que você tá cansado, né? Nós somos seres humanos. E você fala, ai meu Deus, eu não acredito que eu atender aquela criança, hoje eu não tô bem. Só que a necessidade que aquela criança tinha de mim, de eu dar atenção, de eu estar preocupada, de eu estar envolvida, me fez sempre pensar que, às vezes, eu seria a única pessoa centrada e conhecedora da situação para ajudar. Por quê? Quando é o que você falou, nós somos os adultos, né? Então, assim, aquela criança não sabia expressar o que ele estava sentindo. Se eu, adulta, profissional, especialista, hoje mãe, não for capaz de acolher aquela criança naquela situação e mostrar para ela que, mesmo que eu não goste dos comportamentos, eu não vou desistir dele, o que eu fiz? Entende? E hoje, assim, sinceramente, o que você falou sobre a questão da escola, em tempos de pandemia, o que me destrói, assim, realmente, e a gente às vezes pensa que a gente está fugindo do tema da consciência fonológica, mas não é. Porque, assim, é você saber que crianças em período de alfabetização, sem níveis algum de consciência fonológica, sem estrutura nenhuma de aprender a ler e escrever. E a escola está preocupada em nota, 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 cumprir nota, faz para ter nota, cumprir nota e faz para ter nota. Mas a criança não vai saber ler e escrever. Não, mas precisa ter a nota, precisa ter a nota, precisa ter a nota, porque precisa ter a nota. E se a criança vai saber ler e escrever e vai ter condições de tocar? Não importa. Entendeu? Isso, para mim, é um crime. Então, para mim também é. Para mim também é. Enquanto profissional, foge, assim, totalmente da minha aceitação e do meu entendimento, principalmente com crianças em período de alfabetização. Escolas priorizarem o que é nota e não priorizar o processo de aquisição de leitura e escrita. Para ter no script ali tudo bonitinho. Para mim, é um crime. Eu acho, para mim, assim, é um crime. Porque são crianças que não entendem o que estão passando. São seres totalmente incapazes de pedir ajuda. Mas calma lá, eu não estou sabendo isso daqui. Porque quando é adolescente sabe da xilique, sabe... Agora,
Para mim, com criança em processo de alfabetização, é crime. Isso é inaceitável. Então, assim, é uma coisa que eu falo, e assim, que fique para as mães, realmente. Da mesma forma que você tem que sentar com seu filho, que você tem que estimular ele a perceber os sons, ele a escutar as músicas, ele a ter contato com os livros e desenvolver essa consciência fonológica. Eu tenho o manual, a Karen já teve acesso. Quem quiser, manda uma mensagem, eu mando o manual, ele é um manual gratuito, porque foi desenvolvido junto com a universidade no meu mestrado, então tem várias ideias de atividades, de coisas simples do dia a dia. Isso é papel da família, mas também é papel da família ver, calma lá, que meu filho não está aprendendo, então como é que ele tem essa nota aqui? Ou escola, pera lá. O que está acontecendo? Isso também é papel da família. Isso é. Porque, assim, a escola é para trabalhar com aprendizagem. Então, se é aprendizagem, a criança aprendeu. Agora, quando ela não condiz com a nota dela, a gente tem um problema. E a gente tem um problema sério. Né? Nossa, arrumei altas tretas quando o Pedro Henrique tava no primeiro ano. Chegava com nota 8, o garoto não sabia ler ainda. Eu falei, gente, como é que vocês me explicam isso aqui? Ah, não, mãezinha, no ano que vem a gente corrige. Eu falei, não corrige? Não corrige. Não corrige. Tanto é que o Pedro foi arrastando até o quarto ano. Chegou no quarto ano, aí eu encontrei uma professora que falou assim, eu concordo com você, vamos segurar ele. Eu falei, graças a Deus. Aí a gente segurou, o Pedro fez o quarto ano de novo, porque ele entrou, ele é de outubro, então ele não entrou no quarto etário. Ele era sempre o mais novo da sala. Quando ele reprovou e ele fez o quarto ano de novo, gente, foi assim, a virada na vida do Pedro. A virada. Porque ele começou a ser outra criança. Eu até levei ele pra Ariane avaliar ele. Aí levei na Ariane, levei na Neuro, que acho que é a Fabiana, né? Aí em Cornélio. Aí ela virou pra ele e falou assim, Pedro, o seu problema, meu bem, é bunda na cadeira. Só esse é o seu problema. É só isso. Porque não tem nenhum outro problema, não tem mais nada. Mas era a questão da maturidade cognitiva que ele não tinha. E eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de ter olhado e falado, olha, isso daqui é a maturidade cognitiva dele, senão eu tinha segurado ele antes. Mas ainda assim, não, vamos. E foi arrastado. Agora, hoje o Pedro vai sozinho. Esses dias tirou uma nota horrorosa de matemática. A gente falou, garoto, o negócio é o seguinte, você tá ficando esquisito pro teu lado. Aí ele tá lá, se virando agora. Pra ele conseguir. E assim, não adianta essas famílias que às vezes brigam, porque, não, tem que passar. E tem, assim, em relação a corte etário. Não falando em relação a nota, mas em corte etário. Não, porque aí vai fazer mais um ano. Meu bem, você tá evitando tanto problema. Tanto problema. Porque a gente acha que não. Mas o amigo que nasceu em março e o amigo que nasceu em outubro não tem a mesma maturidade cognitiva. Não tem. Então, assim, é muito nítido. Eu tenho uma aluna que eu atendo e ela tá comigo desde o ano passado, saiu da particular, está matriculada na pública e eu estou atendendo para o processo de alfabetização. E esses dias eu atendi a mãe falou, tem dia que parece que ela não sabe, tem dia que ela esquece. Enfim, chegamos no ponto da conversa que eu falei pra mãe assim, mãe, você tem que lembrar que a sua filha tem 5 anos. Ela está matriculada no primeiro ano porque ela não entrou no corte etário, só que ela só faz 6 amanhã, agora em julho, entendeu? Agora, a criança que fez 6 lá até o dia 30 de março tem uma maturidade diferente. E essa semana, essa mãe chegou para mim, eu falei assim, nossa, hoje rendeu tanto, nós fizemos tantas coisas. A mãe falou assim, bem que você disse. Essa semana parece que tá chegando o aniversário, parece que ela tá outra. Eu falei, mas é biológico, gente. O cérebro, ele tem um desenvolvimento biológico dele, ele acompanha a idade cronológica da criança. Não é a idade que a gente quer para aprender aqui a ferro e fogo, é a idade biológica. Então, a consciência fonológica, por isso que eu disse, a gente precisa preparar o terreno com as habilidades de rima, literação, porque não vai querer também ensinar o fonema para a criança de 3 anos, que a criança não vai aprender de primeira. Não. Porque a consciência fonêmica, ela só se estabelece mesmo quando a criança já está atingindo a idade de alfabetização mais formal. Então, lá em torno de 5, 6, 7 anos de idade, já tem que estar, com 5, 6, tem que estar firme, né? Mas se ela não tiver rima, literação, também não vai conseguir. Não vai acontecer. E aí todo mundo gasta tempo, gasta dinheiro, a gente fica estressado, todo mundo fica estressado. Porque daí Exatamente. O professor também fica frustrado porque ele não tá vendo o trabalho dele fluir, a mãe fica frustrada e a criança, que é o principal, é quem fica mais frustrado.
Porque daí ele tá vendo que tá todo mundo cobrando e ele não tá indo. E aí é onde começa a construção do murinho dele, né? E vai criando. E então, meu amor, a gente já tá aqui há 56 minutos, você vai me matar. Mas Sério, a gente conversou tudo isso? Uhum. Nós fala, né? Nós fala, né? Nós fala bastante. Nossa. Mas assim, foi um tema muito bacana que a gente começa num ponto e aí a gente vai desenrolando. É porque tem tanta coisa e são tantas... Não é crítica pra falar assim, não, tá tudo ruim, é tudo péssimo. Não, é crítica porque a gente tem que pensar. Tá na hora de pensar. E essa dica que você deu pro pai é ótima. De olhar e falar, ó, como é que ele tá em casa e como é que tá a nota dele. Porque se a nota estiver diferente do que ele tá em casa, tem problema aí. Vai ver. O que tá acontecendo? É ótimo. É porque assim, sabe, Karen? É o que eu falo. Em tempo de pandemia é muito fácil a gente meter o pau no professor. Eu sou, né? Hoje não atuo como professora em escola, mas já fui, visto camisa de professor e acho que professor é a classe que mais se reinventou, que mais lutou, que mais está trabalhando em tempo de ensino remoto e eu apoio. Porém, o sistema escolar incute no professor a obrigação de todo mundo com nota, todo mundo bonito, todo mundo passando, mas alguém tem que começar a gritar que não é assim. Exatamente. Sabe? Eu tenho vontade de sair gritando, gente, por favor, não é assim. Só que enquanto as famílias não começarem a questionar isso, não vai acontecer. Isso vai seguir. Só vai seguir, exatamente, só vai seguir. Então, assim, hoje o nosso papo foi mesmo ali pra falar com os pais, pra intenção, porque esse vídeo ele vai ficar eterno, porque agora eu gravei, eu não vou perder. Aí eu vou postar ele no YouTube, eu vou postar ele no IGTV também. E pra gente continuar a conversa, pra que não fique só ali, não, o Instagram, naquele momento a gente falou e... Não, gente, a gente tem que continuar falando e os pais, eles têm que ser ali peças fundamentais na aprendizagem das crianças. Fundamental, assim, quem tem que tomar as rédeas é o pai. Quem tem que verificar isso é o pai. Não acreditar cegamente em todo mundo que tá acontecendo. Ele tem que tomar as rédeas. Exatamente. Tipo assim, seu filho tá lendo. Aí vai brincar com ele em casa, ver se ele já tá lendo mesmo. Vê como é que tá o desenvolvimento dele. Porque ele vai mostrar, gente. Se ele aprendeu, ele vai mostrar em todos os outros ambientes. Então, assim, né, a gente tem que estar muito ligado nisso. Ari, muito obrigada por estar aqui de novo. Muito, assim, agradeço demais. É super legal falar com você. Você sabe que eu estou sempre à disposição, sempre que precisar. Hoje estou aqui meio com uma cara meio detonada, uma pessoa que está trabalhando 48 horas por dia, mas muito realizada, muito bem. E sempre que precisar, estamos aqui. Agora a gente tem que marcar um qualquer dia pelo meu. Sem menor problema. Sem menor problema, assim, super topo. É que agora depois que eu apanhei tanto, eu apanhei 3 vezes do Instagram. Não é do Instagram, né, coitado? O tio Zuckerberg, ele faz ali, ele ajuda a gente, mas a internet não rolou. Aí eu falei, não, eu vou ter que arrumar uma forma de gravar isso daqui pra eu conseguir manter. E aí eu consegui, né, com o meu técnico de TI me xingando, mas foi. Claro, lógico, né? Isso né? Que importa. O importante no final deu tudo certo. Exatamente. Aqui ficou bonitinho. Eu consigo até fazer corte agora de um rolô na live. Olha eu citando. No Galãs Feios. Né? Rolou na live ali fazer um corte e lançar, postar, colocar no store, né? Curtinho. Super legal. Aí agora eu vou conseguir você tá muito tecnológica. Nossa, eu tô muito tecnológica. Mentira, que vai ser o Marcelo que vai me ajudar. Não acredita nisso, não. É ele que vai fazer, não, ele vai me ensinar. Mas é isso, meu bem. Se você me permitir colocar o seu material do mestrado, tem uma paginazinha lá no Instagram que eu consigo colocar o material em PDF pro pessoal baixar. Gente, mas você precisa me ensinar isso também. Depois eu ensino, eu faço um videozinho te mostrando. Porque daí eu coloco pra compartilhar no meu Google Drive. Aí ele vai e baixa do meu Google Drive. Então você pode, porque daí você também vai me ensinar, inclusive, pra colocar no meu. Sim, senhora, pode deixar. Aí eu vou colocar lá. Tá, aí quem tiver interesse no material da Ariane, que é muito bom, e aí, só baixar lá. E aí eu vou deixar o link. Deixa eu fazer uma propaganda, então. Claro. Porque esse mês eu vou fazer uma turma online de curso de consciência fonológica. É verdade. Então daí fica o material, como eu disse, totalmente gratuito, mas aí fica para quem quiser discutir um pouquinho mais. Muito importante. Mandar em direct. Depois você me mostra o que eu tenho interesse em fazer. Você já tá treinada. Tô nada, né? É minha filha. Quanto mais informação, melhor. Eu acho que eu não sei nada. Eu acho que eu sou a porta de burra. Tem hora que eu vou ficar vendo e falei, gente, como vocês são inteligentes, né? Eu falei, eu não consigo fazer isso, não.
É bom, sabia? É melhor a gente ser assim, porque a gente sabe tudo. Ai, eu não sei Mas nada. você tá treinada assim porque fui eu que te treinei. Ah, não, essa parte sim, isso é verdade. Então tá bom, meu amor. Um beijo Tá pra bom, você, beijo. viu? Muito obrigada. Bom frio aí no Paraná. Nossa! Tá quase Ah, acabando, tá quase acabando. fazer Tem o só quê, mais né? 2 meses. É o que tem pra hoje. Né? Exatamente. É o que tem pra hoje. Então tá bom, minha Então tá, princesa. um abraço. Um beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.